Não importa, nós próprios, o ser humano Nós é um transgénero. What? Nós somos É verdade. transgénero, não é? É verdade. Porque tu ainda tens boa parte da população com o ADN, já não sei se era tipo Cro-Magnon ou se era outra coisa qualquer, What? que pronto, nós andámos basicamente, os humanos andaram-se a comer uns aos outros e deu nisto. Yeah. Mas ainda bem que deu. A nossa irritação desta semana tem a ver com as alterações climáticas, não é? Sim. Sim, porque já começaram as cheias outra vez, não é? Não foi grande notícia, mas na noite das eleições houve uma grande cheia em Espanha outra vez, como aquela do ano passado. Está agora a fazer um ano que eles recuperaram. Sim. E na mesma zona, praticamente, voltou a haver uma nova cheia, mas os mídia ficaram caladinhos que nem ratos. Mas não foi uma cena tão colossal como o ano passado. Não, foram só pessoas a ficarem desalojadas outra vez. E não só, também nos Estados Unidos, também este fim de semana, Sim. também uma grande cheia, e nos Estados Unidos agora tens lá uma pessoa especial que não acredita nas alterações climáticas, não é? Isto é tudo, pá, são coisas que acontecem, não é? Não, ele diz que é religião. Ele está a comparar o aquecimento global a uma nova religião. Não. Não, porque tu tens provas todos os dias de que isso está a acontecer. Claro. As cheias sempre aconteceram, ou incêndios sempre aconteceram, só que neste momento tu tens cheias cada vez mais, tens fenómenos cada vez mais intensos e mais frequentes, porque este tipo de cheias aconteciam muito de vez em quando, não é? Mesmo sim. estes grandes incêndios, era tudo muito de vez em quando que acontecia, não Sim. era todos os anos. Não é suposto tu teres este tipo de acontecimentos tão recorrente. Sim. E sempre graves, não é? Porque agora cada vez que há uma cheia... Aliás, o fim de semana passado, não sei como é que foi na tua zona, mas eu recebia alertas de laranjas por todo lado porque estava toda a gente com medo que houvesse inundações. Fim de semana passado acaso não e o início da semana que passou, Lisboa Não, mas sim. ficou um bocadinho alagado. Aqui não ficou nada Sim. especial. Foi para aí quarta-feira, ou lá o quê, e esta quarta-feira também vai chover para caraças. Portanto, agora sempre que chove, É um alerta tudo laranja. inunda. Sim. Não, tudo inunda. Tudo inunda se calhar por falta de manutenção, não é? Eu acho que esta malta ainda não aprendeu. Isto dava outro tema. Pois E era dava. um tema que ainda por cima ia bater com o meu trabalho de final de curso. Olha, queres explorar num próximo episódio? Vamos explorar no outro episódio, disto por causa das cheias. O tema do meu final de curso foi a forma como os diferentes PDMs de Lisboa foram introduzindo o conceito dos corredores verdes. Que não existem. E como forma de controle de cheias. E nós, em vez de estarmos a fazer isto, estamos a canalizar linhas de água, que Sim. é absolutamente irreal. Mas pronto, isso podemos falar disso no outro fica episódio, para outro. porque nós não vamos começar já a dispersar. Eu acho isso muito interessante, porque há uma arquiteta em Barcelona que tem um projeto para Barcelona, que já dá a projetar para o resto do mundo, que vai Sim. exatamente de encontro a isso. Tu, se calhar deves conhecer. Não me perguntes o nome, porque eu não sei o nome de cor. Tenho que ir procurar. Não, eu depois não desenvolvi mais trabalho nessa área, portanto, provavelmente não o conheço. Mas Depois fui eu parar. acho que é o futuro das cidades, eu acho. Eu fui parar à parte da construção e de projetos, já não segui a parte do ordenamento de território, que era uma Nunca é parte muito tarde. engraçada. Pois, eu também acho que é muito interessante e não há assim tanta gente quanto isso. Pelo menos em Portugal não me parece que haja. A julgar pelas cidades. Não, é assim, não estão em posições de poder, porque eu tentei na altura procurar trabalho nessa área, na altura não consegui, depois eu fui arranjando noutro tipo de empresas e fui desenvolvendo a minha especialidade aí. Mas tu tens pessoas bastante competentes nisso, só que depois, na parte de decisão, raramente tu tens lá arquitetos paisagistas ou geógrafos, normalmente só tens engenheiros civis, e para os engenheiros civis as soluções são sempre Não é suficiente. através de, obviamente, da engenharia, não é? Através da modificação do território e da introdução de mais zonas verdes e bacias de retenção, e essa parte raramente está na solução dos engenheiros. Isto é um bocadinho contraditório. Aconteceu na minha rua.
Na minha rua, eu tinha a rua minada, por assim dizer, de árvores. E árvores que já estavam aqui com quase 100 anos. E resolveram arrancar tudo porque alegaram que elas estavam a morrer. Tendo em conta o tempo que eles demoraram a cortar, não me parece que elas estivessem mortas. Se estivessem mortas, estavam ocas, não é? E elas deram muita luta para serem cortadas. O que me parece era que havia queixas dos moradores que ficavam com os carros com resina e entupia porque a maior parte dos prédios aqui tem terraço e fica tudo entupido com as folhas, quando há chuvas, portanto... É aquela cena, a natureza é uma coisa que estorva imenso, não é? Mas estorva imenso. Eu vim para esta casa precisamente porque eu adorava a sombra que dava e no verão era ótimo porque era muito mais refrescante. Sim. Fazia sombra para os carros, fazia sombra para o prédio, portanto era tudo... E a quantidade de pássaros que aquilo trazia, não é? Aquilo era uma churriada incrível, acordar todos os dias de manhã com o barulho de passarinhos. Cortaram tudo. Agora levo com o sol de chapa no verão e com a chuva de chapa no inverno. Porque as árvores eram mais altas do que o prédio e amparavam a chuva também. Opa, é só cortaram que tudo. eu acho que as pessoas estão só... É aquela coisa, preocupam-se só muito com as coisas no momento, não conseguem ver, não conseguem ter uma visão um bocadinho mais ampla do território, nem mais ampla do que é que nos pode vir a acontecer até também com as alterações climáticas, porque elas de facto são reais e são mensuráveis, nós estamos todos a senti-las na pele, só que as pessoas têm muita dificuldade em ver para além, sei lá, do dia, da semana ou do que os incomoda naquele momento. Eu até percebo que as pessoas, os moradores, se queixem disso. O que me espanta é as câmaras não pensarem a longo prazo, porque se existe aquecimento global, convém que haja mais sombras e zonas de sombra, não é? Para equilibrar. Mas é que se calhar as pessoas que estão na Câmara recebem lá o ticket da queixa e querem resolver a queixa e não estão preocupadas a longo prazo, que deveriam estar. E eu, sinceramente, eu não percebo como é que aceitam cortar árvores assim tão facilmente. Aqui na minha rua também havia um alinhamento de árvores. Antes de eu vir para cá viver, descobrimos nós, no Street View, que a rua tinha para aí à vontade umas 30 árvores. Que foram todas cortadas, ainda por cima eram castanheiros, que são árvores lindíssimas, e eram castanheiros de jardim, não eram os castanheiros normais que de facto depois largam o fruto, não é? E acaba por sujar bastante a via. E foi tudo cortado, já não existe árvore absolutamente nenhuma. E eu por acaso estive a falar com uma arquiteta da Câmara há pouco tempo, e ela na altura não trabalhava aqui quando isso aconteceu. E ela não me conseguiu explicar que decisão é que houve, porque assim, eu sempre que vou aprovar um projeto, a parte das árvores é sempre a mais sensível. Quando tu tens de tirar árvores, tu tens quase de pedir por favor para poder tirar uma árvore. Portanto, a mim custa-me perceber como é que depois eles dentro da Câmara decidem tão facilmente o abate de árvores, como agora também... Queriam decidir em Lisboa, não é? Há uns meses atrás, não houve também agora um grande drama por causa das árvores que estavam eu ia ter um ataque de pânico. Queriam arrancar os jacarandás todos. Os jacarandás, sim, que estavam... Eram os terrenos que eram da Feira Popular. Insano, completamente insano. A coisa mais bonita que existe em Lisboa, em termos de arvoredo, e iam tirar tudo. Os jacarandás são lindíssimos. São incríveis. Para mim é a melhor altura do ano, é quando eles começam em flor. Em flor, nós quando estávamos a estudar, nós tínhamos jacarandás lá na entrada da faculdade e aquilo era, sempre que os jacarandás estavam em flor, nós sabíamos que íamos começar a estudar para os exames, porque era sempre nessa altura. Era sempre naquela altura. Pois, eu percebo. Pois é isso, é porque depois é sazonal e acaba por ser nostálgico, não é? Nós associamos as nossas memórias à natureza e à mudança da natureza. Claro. Está tudo... É emocional também, não é só... O que eu acho engraçado é eles dizerem é por razões de segurança, porque os ventos estão a aumentar e as casas e os carros ficam em perigo, porque realmente as árvores, quando vinha muito vento, e aqui o vento é muito forte, tinha havido umas tempestades em que caíram ramos. Eu própria reportei uma dessas situações porque quase me caiu em cima do carro. Mas aquilo era por falta de manutenção. Se fizessem manutenção à árvore, se a podassem de vez em quando, se calhar os ramos que estavam mais fraquinhos eram eliminados e a árvore continuava a crescer, mas de uma forma saudável e segura.
Epá, é assim, há determinados fenómenos climáticos, não vou dizer climatéricos, porque eu tive uma professora que nós sempre descrevíamos climatéricos, tiravam-nos um valor do exame, que era a minha Eu tive uma professora de geografia que geoquímica. também era. Pois, eu tinha uma geografia que também era muito chata com isso. Verdade. Ela dizia-me, mas climatérico é quando as mulheres estão a entrar na menopausa, não é? Não tem a ver com o clima, é climático, está bem? Adoro. Portanto, há determinados fenómenos climáticos que são tão intensos, com ventos tão grandes, e se tu tiveres, por exemplo, olha, nós já não vamos falar do outro tema que tínhamos aqui, vamos ficar a falar disto, vamos, não é? a gente já lá vai. O que acontece? Tu estás, por exemplo, tens um mês inteiro em que teve a chover, os terrenos estão de tal maneira saturados de água que as raízes também acabam por não estar tão seguras ao solo. E se te vem uma chuva, se tens ali um fenómeno de grandes ventos, como aconteceu em Cascais ano passado, não é? Sim. E aqui também aconteceu na Tapada de Mafra, as árvores não têm como segurar e acabam por cair. Mas sabes porque é que isso é aconteceu porque aqui? é um fenómeno extremo. Mas aqui foi porque elas também não estavam plantadas muito profundamente, porque eles têm uma porque elas, se proteção, calhar, também supostamente. só têm aquele espacinho, Sim, porque elas sim. são plantadas num espaço, têm um mínimo de espaço que é para haver mais espaço para os carros e para os passeios. E para os Além canos, de que eles alegaram que tinham posto uma rede por baixo para a raiz não expandir e não interligar com a canalização e com o saneamento. as tubagens. Sim. Mas já existem mais soluções de bioengenharia para fixar melhor as árvores ao solo. Não são muito baratas, mas são necessárias. Porque senão tu daqui a bocado só tens a estrada. O que me preocupa é que eles estão neste momento a justificar o aquecimento global com a retirada de natureza que supostamente nos pode prejudicar. É lógico Sim. que a árvore podia virar para este lado e bater-me na janela e... Sim. Mas eu acho que existe, não tem jardineiros, a Câmara Municipal não tem jardineiros que possam fazer... Mas os jardineiros da Câmara não têm formação para isso, tu tens de ter lá técnicos... pessoas. Tens de ter lá técnicos que os coordenam, as equipes de jardinagem, esses é que têm de garantir que as podas são feitas devidamente, são esses, o jardineiro não te vai... Uma vez, para mim, o meu pai e o meu avô faziam a poda das árvores que tinham nos campos e em casa todos os anos. As próprias vinhas também eram podadas, portanto havia uma certa manutenção anual. Ao tempo que eu estou aqui a viver, eu só vi uma vez estas árvores a receberem manutenção, a serem podadas, portanto... Estás a alocar recursos para outras coisas, não há investimento, não há um investimento tão grande na parte do ambiente como se calhar tens noutras coisas. Está errado. Certo? Concordo contigo. Está completamente errado. Porque nós precisamos da natureza. Qual é que é a parte que esta malta ainda não percebeu? Que nós somos todos um, não é? Nós não conseguimos viver sem o mar, não conseguimos viver sem florestas, não conseguimos viver sem verde. O verde e o azul faz parte de nós. E sem diversidade. Não somos... Sim. Claro. Mas eu acho que o que eu tenho sentido ao longo destes anos também que eu tenho estado a trabalhar com jardins e trabalho muito com cliente final, só ultimamente é que eu tenho notado as pessoas a ficarem um bocadinho mais abertas a ter jardins diferentes, porque até agora a maior parte das pessoas, até o tipo de jardim que eles gostam é um relevado e sebes à volta. Isso é um jardim triste, não é? É uma cena que não tem graça nenhuma. Foi um campo de futebol, porque eu tenho filhos, eles querem jogar futebol. E o que eu tento dizer às vezes às pessoas é... Pois, é assim, mas o que as crianças gostam... Tu podes ter uma zona com relva para jogar futebol, tudo bem. Mas aquilo que as crianças de facto gostam, e que eu até já consegui convencer pessoas a fazer isto, é ter árvores, ter zonas de arbustos, em que as miúdos podem se esconder, podem apanhar flores, zonas até com pavimentos diferentes, que é para os miúdos andarem a saltar tipo de madeira em madeira, de pedra em pedra, coisas giras, estás a perceber? Não, e a quantidade de... Como é que se chama? Agora não está a sair o nome técnico. Biodiversidade. Obrigada.
Ainda bem que eu tenho uma arquiteta paisagista aqui comigo. A quantidade que traz de insetos, de pássaros, de tipo. Yeah. Pode não ser bom, por um lado, não é? Porque ninguém quer ter abelhas asiáticas no jardim, como eu já tive no meu cortinado. Certo. Mas existe um equilíbrio, não é? É possível. Sofia, eu tive agora há pouco tempo 2 jardins em que as pessoas me pediram, depois notas, são pessoas que sempre viveram num apartamento, não é? Em que as pessoas me pediram, olha, você só pode pôr aqui plantas que afastem abelhas, afastem insetos, afastem aranhas, afastem lagartixas, eu não quero ver bicheza nenhuma. E tu ficas naquela, pá. Então, mas isso faz parte do ecossistema, não é? O meu coração parou neste momento. Opa, eu ando à procura de plantas que resistam na varanda, que tragam abelhas. Yeah. Opa, mas é complicado. Eu não sei porquê, não sei porque é que as pessoas acham que consegues dissociar um do outro. E normalmente o que eu digo é, olha, podemos meter aqui algumas plantas que talvez afastem alguns insetos, mas é assim, se vocês querem ter plantas com flor, vão ter abelhas, não é? Pois, e isso é positivo. Mas as pessoas não quando querem. Quando as abelhas desaparecerem, nós vamos morrer, gente. Não sei se perceberam essa parte. Corais Sim. e abelhas, quando desaparecerem, nós já fomos. Não vamos durar muito. Mas as pessoas querem, assim é que as pessoas querem, tipo, ali naquela bolha delas, não pode entrar nada. Agora as abelhas é para estar ali ao fundo. Bubble Boys. É complicado. Sabes que eu acho que isto é falta de informação. Da mesma forma que a energia nuclear é um tabu, eu acho que Sim. é falta de informação. As pessoas não estão a par da evolução. Se calhar se percebessem um bocadinho mais da natureza e biodiversidade, se calhar isso ajudava. E é o medo, estás a ver? Há muito aquele o fear-mongering, não é? Tu tens, tanto isso é como aquilo que nós queríamos falar hoje, que era até por causa dos transgénicos. E vamos lá. Bem, vamos falar da diversidade, acabas por ter de falar da diversidade. Uma das coisas que nós queríamos falar até era por causa dos transgénicos. E os transgénicos também têm uma fama muito má, e eu até te digo que eu acho que até é por causa do nome, porque o nome transgénico é horrível. Sim, a começar por trans, não é? Pois, as pessoas assustam-se, porque eu acho que, por exemplo, a indústria do wellness é muito melhor arranjar nomes para as coisas do que a ciência. Os transgénicos deviam ter adotado a cena do superalimento, estás a perceber? Uhum. Porque é um nome muito mais sonante. Enquanto positivo e salvador, é tipo o super-homem, não é? É o super-alimento que te vai salvar a vida. Se forem por aí... é o que eu acho, porque assim, o nome de transgénico vem de o facto de tu pegares em genes por exemplo, de outra planta e meteres esse gene, por exemplo, vamos usar o exemplo do tomate. Que é o mais evidente, sim. Que é um dos mais evidentes, sim. A cena do tomate que apodrece em poucos dias. Se tu pegares o gene de outra planta que seja muito mais resistente e meteres no tomate normal, este tomate vai durar muito mais tempo. Pode ser variedades que durem para aí um mês. E isto, em termos de desperdício alimentar, é bastante bom. Mas tem os seus contras, não é? Mas, pois, depois tens aqui muitos contras. Nutrientes, caput, não é? Os nutrientes vão por aí abaixo. O sabor, então, não existe. Mas também, como nós vimos naquela reportagem, se vais pôr azeite e vinagre balsâmico misturado no tomate, o tomate não tem que ter sabor. Não sei se concordo com isso. Não sei se nós vamos meter aí uma reportagem que fez uma análise, focou-se nesta cena do tomate, do Forever Tomato, ou lá como é que ele chamava, e analisou, comparou em termos de sabor com outras variedades, e depois faz também uma análise
às empresas que comercializam estas sementes, não é? Porque esse é que é o grande problema. O problema não é o transgénico, são as empresas que estão por trás deste comércio. São simplesmente as empresas de inseticidas e de pesticidas. Ou seja, eu acho interessante como é que as empresas mais interessadas são aquelas que estão a dar cabo da biodiversidade. Também eu sei são que algumas empresas com mais marcas têm, dinheiro e mais poder, não é? eu sei que algumas marcas têm esse cuidado de não eliminar alguns insetos, mas são muito poucas as marcas preocupadas com isso. Mesmo muito poucas. Mas não deveria, talvez, o consumidor e até os próprios governos tentar responsabilizar este género de empresas a terem uma visão um bocadinho mais ética, porque nós aqui temos as empresas, algumas, por exemplo, é a Monsanto, que é uma empresa que ao longo dos anos já teve imensas broncas, começando pelo fabrico do napalm, não é? Para... Caraças, lá está a minha cabeça, já está a começar a falhar. O napalm, os americanos andaram para lá a lançar no... Não sei o que estás a falar, não sei desse escândalo. Conta-me tudo, não me escondas nada. Claro que sabes, então, na Guerra do Vietnã, era esta empresa, era a Monsanto, que fabricava o napalm que os americanos andaram a distribuir pelo Vietnã. Era a Monsanto? Era a Monsanto. Pois, como também tu tens Eu não tinha ligado esses dois dotes. Outra das empresas é a DuPont, que é uma empresa francesa e que acho que foi entrevistada nessa reportagem. Foi essa empresa que em 1920, em conjunto com a General Motors, adicionaram à gasolina o chumbo. Sim. Sim, com todas as consequências que isso depois veio a trazer, de problemas neurológicos que provocou às pessoas, atrasos de crescimento, e foi algo que só se conseguiu proibir em 1999. Portanto, nós também levámos com isso. E foi esta empresa, foi a DuPont. E esta, em conjunto com a Bayer, com a Crop Science e com outras empresas, são quase as magnatas do monopólio das sementes. Não, acho que não são quase, eu acho que são mesmo, porque não há muitas mais e são elas que estão a controlar a qualidade dos nossos alimentos, com as sementes que eles estão a inventar. Eles estão a inventar sementes neste momento, porque quando eles transformam, quando eles misturam essas sementes, o fruto dessa semente não consegue ser reutilizado. É infértil. Pois, isso também não deveria, isso deveria ser ilegal, não é? Porque claro, assim obriga-te a estar sempre a comprar sementes. Não, aquilo é a solução perfeita para o negócio ad eterno. Porque tu só consegues utilizar uma vez, aquilo é um pinga-pinga. De ano para ano, sim, tu estás sempre a comprar sementes aos mesmos tipos, que as vendem a $400.000 o quilo. Bem, eu fiquei maluca com aquele número. Sim. Eu fiquei doida. Sim. Como é que é possível? Porque porque é que não há, como por exemplo, tu tens na indústria farmacêutica, existe uma... Essa é outra. Imagina, uma empresa que desenvolve um medicamento e durante alguns anos eles têm direito sobre essa patente e mais ninguém pode fabricar aquele medicamento. Isto para cobrir os custos de investigação. Sim, sim. Eu consigo perceber isto. Claro, eu também. Pronto. Quer ver? Mas, passado uns anos, genéricos. Uhum. Sim, mas já existe cada vez mais. Certo, não. Mas porquê que nesta cena das sementes não acontece o mesmo? Porque eu acho que ainda não houve, para já, porque também não é muito conhecido, não é? Quantas são as pessoas que sabem desta... As pessoas vão ao supermercado, querem comprar o produto mais barato, que dure o mais tempo possível, certo, para não haver desperdício. Certo. E que mata a fome, mesmo que não tenha nutrientes nenhuns, não é? Eu acho que o foco das pessoas, a forma como estamos a ser educados, é que está errado. Depois de ter visto aquela reportagem, eu constatei como é que eu fiquei viciada, agora já não, que eu larguei tudo e aquilo está cheio de açúcar, mas como é que eu fiquei viciada em comer cereais todos os dias? Porque em criança,
as marcas de cereais, a Kellogg's e a Nestlé especialmente, o cereal era uma porcaria. Pá, eu Sim. lembro-me perfeitamente de estar a comprar determinado cereal ou estar a escolher determinado cereal pelo brinde. Sim, 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 sim. Eles viciaram-nos através de Sim. brindes, ou seja, tiveram a dar-nos amostras de coisas que nós não queríamos realmente, mas que eram brinquedos, portanto, para as crianças Sim. é a forma mais fácil, Sim. para nos viciar num produto que é prejudicial. Porque aquilo está cheio de açúcar, Opa, é nutrientes assim, na é altura quase zero, mas o que é certo é que culturalmente entrou no pequeno almoço de praticamente todas as crianças os cereais. E da mesma forma que estão a fazer isso, acho que estão a fazer com todos os produtos. Hoje vi um anúncio sobre os douradinhos. Os douradinhos estão a oferecer o jogo do monopólio do douradinho. Bem, mas os douradinhos, pronto, este não os frites ou faças no forno sempre é um bocadinho melhor. Epá, E sempre sim, estás mas a pôr será os que- miúdos a comer o peixe. Mas será que aquilo é peixe? Neste momento eu já não sei se aquilo é realmente peixe. Eu não consigo Opa, comer dos aquilo. últimos que eu comprei eram, pá. Eram? Não é algo Eu- que se consuma muito cá em casa, mas sim, Eu já não consigo comer aquilo. estão melhores do que estavam quando nós éramos miúdas. Porque eu acho, aqueles que nós comíamos quando éramos miúdas, aquilo parecia-me um bocado mais de pasta, e os que eu tenho Olha, comprado... eu não. Eu lembro-me de abrir um douradinho e ver mesmo a lasca do peixe. Mas nestes, pelo Em menos posta. nos que eu tenho comprado, Agora não, agora aquilo é tenho tudo uma gostado da papa. qualidade. Que eu nem sei muito bem o que é aquilo. Aliás, eu já tentei dar aos meus gatos e os meus gatos não querem, portanto. Mas os gatos também são esquisitos para caraças. Não são, não. Uma delas não é. Que ela come tudo, ela até sopa come, portanto, se não come os douradinhos, alguma coisa está ali mal. Mas isto para dizer o quê? Que nós estamos a ser educados da pior forma possível. Estamos a enganar. Aquilo é marketing puro e nós estamos a ser levados pelos valores errados. Opa, mas o que a vale cena que eu é o acho- aspecto. Quanto mais bonitinha for Tu não conheces a fruta feia? Ah, sim, 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 sim. Adoro essa iniciativa, sim. A fruta feia é simplesmente fruta que não está em condições supostamente de ser vendida e é vendida a um preço muito mais baixo e isto é uma luta contra o desperdício. Certo. Mas acaba por ser fruta e legumes que acabam às vezes até por ser mais saborosos. Porquê? Porque eles deterioram-se muito mais depressa. Porque têm menos químicos também. Pelo menos aqueles que eu apanho. Ok. É assim, acabam é por só ser. porque em termos de calibre não tem aquele calibre para ir para o supermercado, Aos não é? supermercados? Sim. Pois, mas é isso que eu estou a dizer. partes do princípio que tem o mesmo tratamento químico que os outros. Não sei se não terá, até porque ele não dura tanto tempo como aqueles que tu compras no Como os supermercado, do todos supermercado. bonitinhos. Sim. Opa, mas isso não te sei dizer. Isso aí é outro problema, que é a cena da distribuição e do desperdício cá nos supermercados, que é assim uma cena Sim, é absurda. doentia. Sim. Não há a justificação puro para haver fome em puro Portugal, desperdício. tendo em conta o desperdício. Sim, porque eles são obrigados a destruir aquilo que sobra. Obrigados a destruir o que sobra. Acho extraordinário. Epá, a cena dos supermercados é assim, o meu pai é há já uns anos voluntário numa associação em Trajouce, é uma associação religiosa de vicentinos e ele, para além de se ter dedicado agora mais à religião, mas ele tem feito, por acaso, um trabalho muito bom nessa associação. E eles apanham, por exemplo, o continente do Cascais Shopping e apanham uma data de supermercados e feiras em que, a quantidade de comida que o supermercado ia deitar fora se eles não forem lá. Sim. Porque isto é que eu acho que é errado, é tu teres de pegar em trabalho voluntário para fazer algo que o supermercado devia fazer. Que o supermercado é que deveria fazer com que fosse feita a distribuição pelas famílias carenciadas. Não deveriam ser associações de voluntários, que eu acho que nem deveria de haver trabalho voluntário. A quantidade de comida é tão Concordo. grande que, por exemplo, imagina,
se tu trabalhares no supermercado e se tu tiveres dificuldade e sobrar comida, tu não podes levar para casa. Os funcionários são proibidos de levar coisas para casa. Vai Depende da tudo para o política lixo. da empresa. Depende da política da empresa. Exatamente. Jerónimo Martins, por É. exemplo, depois de passar a validade, deixam. Ou deixavam, agora não sei. Mas deixavam. Mas tinha que passar a validade, que estava o selo. O que é a data de validade? É a garantia que a marca te dá que aquele produto vai estar bom para consumir até àquela data. Não significa que ele não continue bom. Porque continua. Normalmente ele tem mais Sim. um mês. Tem mais um mês de qualidade além daquilo que está lá marcado. Mas pronto, são leis e eu percebo. Eu sou aquela pessoa cá em casa que não acredita em datas de validade. Nem eu, achas que eu fico à espera? Eu sou a pessoa no supermercado que vou àqueles selos cor-de-rosa e diz data de eu. validade a terminar. É Também aqueles que eu eu. vou levar. Porque eu sei que eles vão aguentar, eu sei que ninguém vai sei. comprar, ou quase ninguém vai comprar, aquilo vai acabar por ir para o lixo. E eu prefiro levar eu. É como tipo, as bananas que estão sozinhas, aquelas, as filhas únicas. Sim. Eu vou sempre Bué de atrás vezes. disto. Eu vou sempre atrás disso, porque eu sei que ninguém vai. Eu Tu eu tenho uma juntas e fazes aplicação. um cacho. Claro! Assim como assim, chegam a casa, elas vão ter que ser separadas, eu não vou comer o cacho. O que é que eu tenho que... Exato, já está a poupar Já trabalho. facilita, claro! É exatamente o que eu faço. Pá, não... É só usar os neurónios, meu. É comida, não é mesmo? mas- Se não fosse boa, não estava lá para vender, não é? Opa, é assim, e tu tens de ver, por exemplo, já comprei coisas que estavam dentro do prazo e cheguei cá a casa, por exemplo, bolachas ou isso, aquilo já não estava bom e aquilo estava dentro do prazo. Tu tens é de, quando abres, tens de ver. Mas isso aí tu podes chegar lá ao supermercado, devolver e eles devolvem-te o dinheiro. Quando isso acontece. É verdade, mas às vezes não me apetece estar a fazer o frete. Também não acontece muito, a verdade seja Comigo dita. nunca me aconteceu. Acontece-me com ovos, por exemplo, que estão partidos e eu tenho que trocar. Mas estão partidos, não estão propriamente estragados, não é? Nunca me Sim. aconteceu Opa, comprar ovos que mas já não são bons. isso, tu tens de ir vendo, não é? Tens de cheirar, essas coisas estão boas, não Sim, é? sim, Pá, sim, é o sim. pior das hipóteses, pá, uma pessoa fica aí um bocado agarrada à sanita no dia seguinte. Sim. Eu tomo nas tintas para as validades, sinceramente. Não, eu confio mais no meu olfacto do que propriamente na validade, porque eu sei que a validade é só um selo de qualidade que a marca te está a dar, mais nada. E é uma segurança também para a marca, não é? Claro, e eu percebo. Sim, deve ser o departamento de qualidade que exige isso e eu percebo. E ainda bem que isso acontece, mas no dia-a-dia, especialmente com frescos, ou com queijo, ou com coisas que eu sei que vou consumir rapidamente, Sim, eu vou sempre atrás dos selos cor-de-rosa. Sim. Eu tomo nas tintas. É como eu. Aliás, eu tenho uma aplicação no telemóvel que ele avisa-me ao final do dia, restaurantes e supermercados, que eles têm packs e têm... Como é que se chama? é too good to go. A Too Good To Go. Eles têm cabazes em que tu vais lá comprar por um valor ridículo. Simbólico. E tu trazes aquilo que sobrou. Há um supermercado do continente, aqueles mais pequeninos. O Bom Dia. O Bom Dia, exatamente. Que eles têm sempre... eles até já têm cabazes vegetarianos, vê lá. Pois. E é uma ótima maneira de tu aproveitares a comida que, se não fores lá buscar, aquilo vai para o lixo. E eu Agora trago tu imensas falaste dos hortaliças e vegetarianos. frutas. Sim. Tu sabias que existe, nós falámos de um mau exemplo dos transgénicos, mas tu sabias que já existe um tomate transgénico deixa-me cá ver, com mais vitamina D, equivalente a 2 ovos, que é para as pessoas que não comem carne para conseguirem ir buscar esta vitamina. Isso é incrível. Isso é Yeah. muito boa ideia. É que a cena é desta, as pessoas têm muito medo dos transgénicos porque eu acho que não compreendem a tecnologia. Porque a cena do transgénico é simplesmente... É o desconhecimento. É algo que sempre existiu, não é? O nome transgénico vem de um processo que é a transgenia, que é a transferência do gene. E tu consegues fazer isto... Até uma abelha faz isto, estás a ver? Quando vai de flor em flor e leva o pólen para outra flor. É exatamente isso que ela está a fazer.
verdade. ela está a fazê-lo naturalmente. Naturalmente, sim. Isto é algo que sempre aconteceu. Todos os alimentos que tu comes, na realidade, são transgénicos. Podem não ser transgénicos alterados em laboratório, são transgénicos da natureza. Portanto, o facto de tu estares a mudar de genes de um lado para o outro não importa. Nós próprios, o ser humano é um transgénero. Nós somos transgénero, não é? É verdade. Porque tu ainda tens boa parte da população com o ADN, já não sei se era tipo Cro-Magnon ou se era outra coisa qualquer, que pronto, nós andámos basicamente, os humanos andaram-se a comer uns aos outros e deu nisto. Mas ainda bem que deu. Sim. Se não tivesse havido a mistura, se calhar nem sequer tinha havido a evolução da espécie, a evolução não haveria... Não havia haveria evolução da espécie. biodiversidade. Não havia. Se não havia nada, não é? Não havia evolução, sim, é verdade. Não existia nada. Eu acho que Faz isso parte da vida. nós queríamos relacionar este tema com o aquecimento global, não é? Mas estamos a fugir um bocadinho ao tema. Porque nós começamos a dispersar, mas a cena nós queríamos falar da cena dos transgénicos como sendo, podendo ser uma ajuda. Sim. Para no futuro, como por exemplo, tu teres plantas mais resistentes à seca, porque tu agora vais ter maiores períodos de seca, se tu tiveres plantas mais resistentes à seca, Sim. é naturalmente benéfico. E podem ser feitas em laboratório ou em estufas. Em Israel, aquilo tinha uma série de estufas no meio do deserto e eles estavam a produzir uma série de tomates. Sim. Completamente distintos. A cena do laboratório é só quando tu vais criar as primeiras sementes e vais fazer aquela alteração do gene, porque depois tu passas para as estufas e passas cá para fora. Não, mas também existem vários laboratórios que têm estufas dentro do laboratório em que não há luz solar, não há nada e eles estão a produzir na mesma. Ou seja, já existem experiências em que estão a tentar que os vegetais se desenvolvam com luz artificial, que supostamente está a simular a luz solar. Não sei até que ponto isso a nível de nutrientes no final vai ser assim tão incrível, mas... não sei. É assim, não sei se a luz... depende de facto da genética do ADN da planta. Como é que eles substituem a fotossíntese natural? A fotossíntese acontece com luz artificial. Tu também, nas plantas de casa, também podes comprar luzes... Por exemplo, imagina que tu vives numa latitude em que a maior parte do ano está às escuras. Tu não tinhas plantas. Mas tu podes meter luzes que promovam a fotossíntese. England's green and pleasant land. Those are some nails. Mas até que ponto é que isso depois é alterado geneticamente? Ou seja, até que ponto o produto original, não é? Haverá diferenças entre receber a luz natural que tem vitamina D, por exemplo, de uma luz artificial que está a simular a luz solar? A luz não tem vitamina D, tu é que produzes a vitamina D. A receber, sim. Não. Plantas. Tu não a recebes, o teu corpo é... por isso é que tu às vezes tens pessoas... Tu tens pessoas cá em Portugal com déficits de vitamina D e que apanham sol. É um problema dessa pessoa que não consegue produzir a vitamina D. Não tem a ver com a cena do sol. Certo, mas será que estimula no sentido... pelos raios que ele está a emanar, não é? Portanto, os raios UV... uma luz faz isso. Pois não sei até que ponto tinha que ir investigar sobre isso, até quais são as diferenças. Mas isso são pessoas que têm problemas em sintetizar a vitamina D, mesmo que apanhem sol, que é uma cena fascinante, não é? Não seria de esperar. Não aconteceria cá em Portugal. Em Portugal, supostamente, não deveria haver esse problema e cada vez há mais pessoas. Bem, mas também há mais porque cada vez estás mais dentro de casa, dentro de escritórios, longe de janelas. As próprias janelas já estão a impedir de passarem os raios UV para dentro de casa, portanto, nada ajuda, pois, não é? porque também cancro, não é?
Não é como o Gustavo Santos, que não acredita que apanhas cancro a apanhar sol, mas apanhas, de facto, apanhas. É Sim, real. mas também as probabilidades de apanhar cancro, provavelmente um nadador do Salvador ou uma pessoa que trabalha no campo, se calhar sim, tem fortes probabilidades de apanhar cancro. Agora, pessoas que só estão a apanhar a luz da janela enquanto estão a Também não trabalhar. há muitas pessoas nessa situação que só apanhem luz da janela, mas olha, por exemplo, o pai de uma amiga minha que nunca acreditou em protetor solar e gosta de fazer caminhadas e disso tudo. Não foi cancro de pele, mas foi cancro na garganta. E foi por causa, não foi na garganta, desculpa, foi na língua. E o médico depois disse-lhe, olha, mas não foi porque o homem não fumava nem nada disso, isso foi por causa do sol. Porque o sol pode provocar não só câncer de pele, mas pode provocar um câncer na língua. Zero creme a vida toda dele. E só que depois é aquela cena, o Pode cancro haver uma não te aparece de predisposição um dia para também, o não é? outro. Sim, é o acumular. O que é o cancro? É a saturação do corpo de não conseguir combater, porque supostamente o corpo consegue autocurar-se, não é? Desde que tenha os nutrientes todos e as vitaminas todas e tudo o que é necessário para corrigir. Na teoria, só que depois na prática o teu corpo depois começa... O teu corpo já não reconhece as células do cancro como células maléficas. Sim, chega Não é? ali E um depois já não ponto as ataca. chega ali um ponto que elas conseguem ser mais fortes, mas depende do tipo de cancro, porque alguns camuflam e conseguem enganar, por assim dizer, o sistema imunitário, o que é incrível. Pá, sim, depois tu tens aquela tecnologia que ultimamente se tenta desenvolver mais, o CRISP, aquela cena genética, de manipulação genética, que é algo que também estão a fazer com os transgénicos, os novos transgénicos, também têm esta tecnologia do CRISP, em que, opá, eu não te consigo explicar muito bem como é que aquilo funciona, mas vocês podem pesquisar. Isso é uma das coisas que também assusta mais as associações que são contra os transgénicos, é a utilização disso nas sementes e na manipulação genética. Só que este tipo de tecnologia, também para a luta contra o cancro, anda-nos a trazer resultados também muito bons e muito positivos. Porque ensina o teu corpo a lutar contra estas células, estás a ver? Yeah. Este tipo Sim, de faz tecnologia, sentido. os testes que têm estado a fazer têm tido bastante sucesso para ensinar o corpo a combater células cancerígenas. Pois, mas para isso eles vão ter que analisar uma série de cancros, porque nem todos os cancros têm o mesmo tipo de célula, não é? Não, eu acho que eles têm estado a fazer caso a caso. Pessoa a pessoa e tentado a ter resultados muito bons. Pá, é isto, pá, a ciência, meu. Ciência. Que coisa maravilhosa. Tu e a ciência, adoro. Não é que eu não seja defensora da ciência, porque eu sou. Mas eu acho sempre que a natureza consegue dar a volta de uma forma sem ajuda humana, vamos lhe chamar assim. Ela consegue arranjar sempre uma solução. Esta história do aquecimento global, eu acredito que tudo isto que está a acontecer, que nos está a prejudicar a nós humanos, mas enquanto planeta, se eles fossem uma entidade que pudesse falar, eu acho que o planeta só estava a dizer, pá, vocês complicaram aqui a cena, mas nós vamos dar a volta. Não sei quais vão ser as consequências, mas nós vamos dar a volta, não é? O planeta fica cá. Não quer Fica, dizer e que há de nós arranjar uma fiquemos, mas solução. o planeta fica cá. Fica, A mas vida no poderá sentido evoluir. de saudável. Fica cá e saudável. A questão dos corais estarem a perder a cor porque simplesmente as algas que o cobrem não estão a aguentar a temperatura e ficando brancos... Ou aumenta a temperatura. E ficando brancos eles não absorvem tanto calor também, portanto é uma proteção que eles também estão a ter. Mas Não eles só fazem aguentam fotossíntese. Sim. Eles só aguentam até determinada altura porque eles ficam desprotegidos. Mas depois morrem. Sim, mas não significa que depois também vi naquela reportagem sobre os corais que já se estava a ponderar a hipótese de começar a colocar corais no hemisfério norte, onde a temperatura da água não está tão elevada, portanto poderiam
Pois, mas aí estás só a Poderia ser uma mudar um solução. problema de um lado para o outro, enquanto tu podes ter o grande problema das alterações climáticas, por já é porque são muito feitas, são provocadas por ação humana. E isto principalmente por causa da queima dos combustíveis fósseis que está a aumentar cada vez mais. E tu não Agradeço ao vês, Trump. tu não vês as pessoas a preocuparem-se o suficiente com isto, nem a querer abraçar as soluções, sendo essas soluções, naturalmente, o transgénico para a alimentação, mas, por exemplo, para a cena dos gases de efeito estufa, a energia nuclear, não é? Tu falas de energia nuclear, uma parte das pessoas borra-se logo toda. Fica em pânico, sim. Mas lá está, é outra vez a falta de conhecimento, é a falta de informação e o pouco interesse, diga-se bem da verdade, das empresas petrolíferas de que isso aconteça. As empresas petrolíferas e de carvão só querem é que se continue a usar Claro, o que eles têm, não é? claro. É uma claro. manobra de sobrevivência, só que depois eles acabam por também financiar até estas campanhas de desinformação. Desinformação e não só, eles conseguem, eles puseram a Jane Fonda a fazer propaganda contra a energia nuclear e eu considero Claro. essa senhora inteligente. Pá, a lavagem cerebral ela não que é de- feita é inacreditável. Eu acho que neste aspecto, e aqui para começarmos também a concluir este nosso primeiro capítulo, que nós havemos de voltar a este tema, eu acho que a desinformação é tão má, tanto do lado das pessoas que não acreditam no aquecimento global, como também é muito má do lado de ativistas que defendem, que são contra as soluções que efetivamente provam ser as mais eficazes para combatermos o aquecimento global. Chegam a Eu ser acho que contraditórias, não é? Greenpeace. mas as pessoas não fazem por mal. Ser Eu acredito que contra. as pessoas não fazem por mal. As pessoas, os ambientalistas têm como intenção também salvar o planeta, só que estão de facto mal informados em relação perspectiva. às soluções. Sim, eu acho que é falta de flexibilidade para conhecer novas perspectivas e Sim. acompanhar a evolução. Porque neste momento a energia nuclear, além de ser estupidamente mais barata do que a energia, Yeah. até a energia Sim. solar, acaba Sim. por ser uma solução para não haver deflorestação, nem haver... Yeah. Eu acho só estúpido Portugal ainda não ter nenhuma central nuclear. Porque tu nem consegues falar disso. Eu até agora, eu acho que houve só um partido no qual eu vi a menção de energia nuclear no programa eleitoral. Só Qual é um. que foi? E Foi qual é o que LIVRE. Não Foi te o único desaponto. partido. Porquê? Esses Porque senhores não o LIVRE desapontam. tem... O LIVRE tem Eles têm muitos cientistas também, não é? na sua Constituição tem muitos cientistas. E enquanto tu fores só governado, enquanto tu só estiveres em posições de poder, tal como nós temos nesse episódio, se só tiveres lá, sei lá, advogados, economistas, engenheiros e não começares a meter lá Especialmente mais economistas. cientistas, Sim. as coisas dificilmente vão mudar, não é? A tribo tem que ser diversificada também. Tem. Sim, sem dúvida. Porque Eu não para digo que não várias tenham de existir lá perspectivas- os economistas nem os advogados, mas deveria de haver mais cientistas e devia de haver mais especialistas de muito mais áreas, seja de ambiente, seja de geografia, Claro. de arquitetura paisagista, devia de haver mais biólogos. Sim, especialmente biólogos, que neste momento acho que são das profissões mais importantes para salvar e para resolver o aquecimento global. Porque eu ainda acredito que há soluções. Há soluções. Efetivas. Sim. É só preciso as pessoas abrirem a pestana e quererem mudar. Há uma resistência à mudança inacreditável. Sim, porque na realidade a mudança está em nós, seja como consumidores, quando vais escolher o que compras no supermercado ou compras na praça, ou seja como pessoas que podem votar e escolher programas que tenham de facto intenções, ou pessoas que tenham intenções de mudar a forma como as coisas têm sido feitas. Sim, Não é? tem que haver interesse e tem que haver curiosidade. As pessoas estão a deixar de ser curiosas.
e já não querem saber, elas querem as soluções, não querem ir à procura de como é que aquilo acontece, não é? Bate também no que nós dissemos no outro episódio, quando tu me estavas-me a perguntar quando crenças como, por exemplo, acreditar na Terra plana, porque é que é uma crença maléfica? Não é uma crença maléfica em si, mas o facto de tu teres esta crença, se calhar revela que tu não tens capacidade de te questionar e não tens abertura de espírito suficiente para depois poderes ler coisas que são contrárias a ti. Eu também era contra a energia nuclear até começar a ler sobre a energia nuclear. E eu entrava em pânico só de ouvir falar. Eu dava-me ao trabalho de escolher a energia que estava a fornecer. Eu tenho tudo elétrico em casa, não tenho nada a gás, mas dentro da energia elétrica eu tive o cuidado, ou tinha o cuidado de escolher uma marca que não recorresse à energia nuclear. Pois. Porque tu consegues ver quais são as fontes que estão a ser utilizadas. Sim. E eu queria uma empresa que tivesse energias mais renováveis possíveis, mas não sendo a nuclear. Até começar a investigar sobre o assunto e tentar perceber até que ponto, porque dos anos 70 até agora já passaram 50 anos a brincar e a rir, não é? Sim, eu lamento informar as pessoas que têm 50 anos e estão a ouvir este podcast, mas a verdade é que já passou este tempo. Sim. E Chernobyl coisa... já não acontecia hoje, sim. Exato, não, jamais. Se acontecesse, eu acho que era propositado. Era porque tinham algum interesse E Chernobyl maior. foi a romano, não foi o problema de energia nuclear, foi a romano. Pois foi. E Fukushima, a mesma coisa. Aliás, não foi a consequência do tsunami, mas porque eles não tinham a proteção a de barreira era demasiado baixa. Exatamente. Como é que se diz? Ajuda-me. Os reatores estavam debaixo de água. Os reatores ficaram debaixo de água, estavam demasiado... Ficaram debaixo de água. Estavam demasiado baixos, deviam estar num piso superior, porque ninguém pensou foi um erro tsunami. De planeamento, sim. Foi um erro de construção. Um tsunami de 30 metros, atenção. Pô, certo, mas é assim, o Japão é propício a terremotos e a tsunamis, eles deviam ter pensado nisso, não é? Digo eu. Sim, mas aquilo passou por várias centrais nucleares e nenhuma teve problema, só aquela é que teve. E mesmo assim foi menor, não foi nada parecido com o Chernobyl. Não foi porque os japoneses depois são pessoas inteligentes a minimizar os danos, não é? E os chineses não é o mesmo regime. Sim, também é verdade. Mas, ou seja, o erro tem diminuído, os acidentes têm diminuído. Sim. São praticamente inexistentes. E eu estou a sentir cada vez mais resistência de todos os países do mundo à energia nuclear, quando mais do que nunca nós precisamos de arranjar uma solução alternativa ao carvão e ao petróleo, que vai acabar. Porque as pessoas não veem os números de mortes anuais por causa do petróleo e do carvão. Não sabem. Porque se as pessoas vissem... Começassem a olhar para os gráficos, se calhar pensavam duas vezes. Sim, é verdade. Sim. É verdade. Ou se tivessem de ir para o meio da Índia e respirar aquele ar maravilhoso. Sim, aquilo é assustador. A Índia e não só, a China não deve estar muito melhor. A China. Só como na China ninguém sabe nada, ninguém não passa muito cá para fora, não é? Mas o gajo na China, ele já disse que até 2060 quer deixar de usar os combustíveis fósseis. Pois, mas supostamente nós só vamos durar até 2050 se não fizermos nada. Eles estão a construir centrais nucleares. Pois estão. A largos vai. Sim, é verdade, eles estão muito rápidos. Acho que estão a construir 3 ou 4 por mês, ou concluir 3 ou 4 por mês. Assim, é uma coisa assim, é uma coisa idiota. Uma coisa louca, sim. Portanto, tu vais em 2050 ou 2060, vais estar a ter de aprender mandarim. Porque eles vão ficar a mandar nesta cena toda. Já, e há uns 10 anos que se fala sobre isso, que para meterem os putos todos a aprender mandarim. E eu cada vez acho mesmo que é isso mesmo. Qual latim, qual quê? É mandarim. Se bem que o latim também acho importante. Não, o latim já é uma língua morta. Bem, se uma professora de latim te ouvisse agora, atirava-te a cadeira abaixo. O latim não é uma língua morta. Tu falas a língua, falas o latim todos os dias. É um latim evoluído, mas é latim.
Não, eu falo latim todos os dias quando falo de plantas, que eu digo o nome delas em latim. Portanto, estás a mas ver, é uma mais língua me ajudas. morta. Não é morta. Ela sofreu foi uma evolução. Não está morta. Está bem, mas o latim que ele ensina é uma língua que já não sofre evolução. É a origem. Nós estamos aqui. Quando se Claro. aprende latim, estás a Mas aprender essa a está origem. fechada. Não está fechada, porque tu usas nas plantas, não está fechada. Ela tem significado e é Não perde o traduzível. significado, mas nós usamos nas plantas precisamente porque ela já não vai. E nas plantas e Mas é obviamente possível nos tu falares animais. latim e escrever. Falar é mais difícil, mas o escrever ainda é possível. Tu podes fazer uma carta em latim na boa. Não sou contra isso, ninguém vai conseguir ler, mas Olha, é uma ótima forma de código, se quiserem fazer cartas secretas hoje em dia. Muito poucas pessoas vão conseguir ler de isso é certeza. tipo. Isso é um código muito, como é que eu ia dizer, muito nariz empinado. Não, vamos fazer o um código, mas bocado. em latim. Não é para qualquer um. Pá, eu por acaso tenho saudades de escrever e de insultar. Lembro-me de insultar em latim Pessoas e em achava latim. delicioso. Sim. Era delicioso estar a insultar os bullies da escola e eles não perceberem nada do que eu estava a dizer. Era uma arrogância que eu gostava de ter. Se não tem que percebias. Não só eu e a minha turma com meia dúzia Sim. de macacos que tinham latim, que nós não éramos muito. mas foram tempos engraçados. É aquela arrogância de adolescente, pronto. Da adolescência, sim. E cada Olha um lá, tem agora as suas armas. Já estamos aqui quase a chegar à hora. Depois Tu tens alguma recomendação sobre isto das alterações climáticas? Tenho uma aplicação que podem instalar no telemóvel, que é uma plataforma tipo Netflix, mas é gratuita, que está cheia de documentários feita e que vai a todos os temas atuais, mas foca-se mais em problemas ambientais e de cultura. Portanto, encontram lá muitos documentários relacionados com o aquecimento global, com os transgéneros, que eles também fazem vários estudos. Ou seja, são realizadores e empresas mais pequeninas, não é? Que se alojaram todas na mesma plataforma e que tentam promover o conhecimento de uma forma gratuita e acessível. E estão lá documentários do mundo inteiro e muito bem realizados e bonitos. Uma espécie de, diria até de National Geographic, mas... Sim. E que se chama Water Bear, que é o nome daquele animal, talvez o animal mais antigo do planeta. E conseguem ver online, não é? A plataforma entrando no site deles, ou podem instalar a aplicação no telemóvel e depois transmitir por Chromecast para a televisão, por exemplo, que é o que eu faço, Por para não estar a ver no sim. ecrã pequenino. O chato daquilo é que eles não têm legendas em português, só têm legendas em inglês. Quanto têm? Mas Já não é mau, sim. Sim, mas vê-se muito bem. Eles têm documentários de 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora no máximo. E aquilo está dividido por temas, tipo Netflix, catálogo. Portanto, é fácil de procurar, por palavra-chave e tudo. E eu tenho encontrado lá coisas muito interessantes, que vêm desmistificar aqui muitos temas. Olha, isso é muito interessante. Nós vamos deixar aí Nas na parte referências. escrita, na descrição, deixamos isso. Sim. Essa é a minha sugestão, porque eu acho que temos que colmatar esta falta de conhecimento e de Sim. falta de curiosidade, porque ainda por cima são documentários bem feitos, bonitos e com Sim. gosto e com fotógrafos e realizadores bons que fazem documentários porreiros. Olha, a minha recomendação, eu gostava de a mostrar aqui, mas não encontrei, fiquei assim um bocado estressada, porque significa que eu já não sei onde é que tem aquele livro, que é o Armas, Germes e Aço, que é um livro do Jared Diamond. Já é um livro um bocado antigo, mas é um dos meus livros preferidos e eu tive imensa dificuldade em conseguir uma edição. Eu acho que agora já existe uma edição nova em português, a minha versão é em inglês, e este Jared Diamond é o mesmo autor do livro do Colapso, que eu já aqui recomendei.
E Mais uma este à minha livro, lista. não, este livro é muito interessante, porquê? Porque ele analisa a forma como, como nós humanos nos fomos espalhando pelo planeta. E o que é que influenciou a forma do porque é que nós fomos para um lado, porque é que não fomos para o outro, e isto implica que tipo de variedades de vegetais é que existiam em determinado sítio, o que fez proliferar determinadas civilizações, o que é que acidentes geográficos fizeram com que fosse mais fácil nós no norte da Europa, norte da África e na Europa, naquela zona do crescente fértil, porque é que essa foi uma zona bastante rica em termos de diversidade e porque é que também os acidentes geográficos fizeram com que nesta zona toda se desenvolvesse a civilização da forma como desenvolveu, a forma como as pessoas também chegaram à Austrália ou como chegaram ao continente americano e porque é que foi tão difícil no continente americano desenvolver a civilização ao contrário da Europa. E ele explica muito isso através da vegetação que existia, através da morfologia do terreno e através também das doenças, naturalmente, das coisas que as pessoas foram sofrendo. E eu acho que é um livro quase obrigatório para tu perceberes que, de facto, nós vimos todos do mesmo sítio, que esta cena de hoje em dia, tu perceberes um bocado esta cena de que se fala cada vez mais da raça e da nacionalidade das pessoas, pá, eu acho que te dá uma compreensão da raça humana, que é só uma, dá-te uma compreensão muito mais vasta do que estas guerrinhas que tu hoje em dia tens e que tu consegues perceber porque é que em determinada parte do mundo a civilização se desenvolveu de uma maneira e não de outra. Portanto, acho que é um livro muito interessante. Se encontrarem em português melhor, eu acho. Está vendido, quero. E agora tenho de encontrar a minha cópia, que não sei onde é que eu pus, e agora entrei em stress. Se calhar emprestaste, mas não foi a mim. É. Não foi a mim que eu não tenho. Pronto, até fiquei sem ar. Bom, então se calhar vamos fechar aqui a loja. Sim. E vamos, não se Diz lá, esqueçam de e nos onde é que seguir. nos podem ver? Exatamente, não se esqueçam de nos seguir no Spotify, no Apple Podcast, no Podcast, na Rádio Gita às segundas-feiras às 10 da noite, no X, volta e meia também lá vou espreitar, no Threads, que nunca falamos nisso, mas também aquilo está pouco povoado, no Blue Sky e no YouTube. O YouTube está cada vez a ganhar mais seguidores, está mais do que do Spotify. É engraçado. Como é que tem Vai, mais assim é, em sucesso. passinhos. Sim, mas gostamos. Deem-nos feedback, digam-nos o que é que gostavam, digam-nos o que é que acham disto tudo. São amigos ou inimigos da nuclear, ou se estão preocupados com o que vão comprar no supermercado, ou nem por isso. Não, vocês querem Sim. comer e acabou, não querem saber. Deem-nos Gostam de feedback uvas sobre... com ou sem grainha? Exato. Estão preocupados com o desaparecimento das bananas, não estão? Digam-nos o que é que vocês acham. Gostam de abelhas, não gostam de abelhas, percebem a importância que as abelhas têm no nosso planeta. Por favor. Isso era muito interessante de saber, fazer um apanhado e tentar perceber se as pessoas percebem a importância das abelhas, porque elas são realmente As pessoas importantes. percebem, nós querem é no quintal delas. Mas elas têm que ir para algum lado, coitadinhas. Elas precisam de flores. Elas precisam. Elas só nasceram para uma função e nem essa função estão a conseguir cumprir com o aquecimento global. E com os pesticidas e com... Enfim, era mais um episódio. Muitos temas, muitos episódios. Sim, Sim. vamos a isso. Sim, mas pronto. Cá estaremos para a semana, não é? Então vá, até para a semana. Até para a semana.